predileção pelos excluídos. Você já percebeu? Você já percebeu? Você viu quando a mão de Jesus no Evangelho toca a pele do leproso de Mateus capítulo 8, mesmo antes de curá-lo? Jesus tocando nele disse: quero, fica limpo. Jesus tem uma certa predileção pelos excluídos, pelos incapacitados, Você viu como o rosto da prostituta colou no pé dele e ele não reclamou? Você percebeu como ele reagiu ao toque da mulher que padecia de hemorragia por 12 anos? Viu como ele abraçou o Zaqueu, e o Zaqueu o abraçou e ele não reclamou, e ele foi abraçado para a casa de Zaqueu? Parece que Jesus queria deixar uma mensagem para mim e para você antes da entrada triunfal, que ele nutre um sentimento especial pelos excluídos, que a sociedade, aquilo que a sociedade rejeita, Deus aceita. Aquilo que o mundo considera perdido, Deus escolhe. Foi isso que Jesus contou a história antes da entrada triunfal. Foi a última parábola de Jesus antes da entrada triunfal. É a primeira história que vai inaugurar o que eu vou chamar de última semana. Ao mesmo tempo, é a última história que ele conta antes de entrar em Jerusalém. Assim que ele atravessar os muros da cidade, ele se tornará um homem condenado. Quer dizer, aquela ampulheta que eu falei vai ser virada. E a contagem regressiva vai começar. O caos vai ter início. Mas aqui, em Mateus 20, ele não está em Jerusalém ainda. Ele não está rodeado de inimigos. Ele está na zona rural de Jericó. Ele está com seus amigos. E é para esses amigos que ele conta essa parábola. Um proprietário de terra precisa de trabalhadores, 6 horas ele contrata o primeiro grupo, 9 horas o segundo, concorda com eles o salário, são enviados para o trabalho, depois precisa de mais mão de obra, ele volta 9 horas, depois ele volta meio-dia, depois ele volta 15 horas, depois ele volta 17 horas, outra vez. E o ponto principal da parábola é a raiva daqueles caras que trabalharam o dia inteiro em relação àqueles que trabalharam só 1 hora e receberam o mesmo salário. Mas eu vou deixar isso para outro tempo aqui, talvez, porque o nosso tempo é curto. O que eu quero falar com você sobre esse ponto é que, não sei se eu consigo mostrar para vocês o que eu estou enxergando nesse texto, que é a questão da escolha. Você consegue perceber? Veja bem, aconteceu uma repescagem às 9 horas. Aconteceu uma outra repescagem, a terceira turma entra meio-dia. A quarta turma é escolhida às 15 horas, 3 da tarde. E por último, a quinta turma, a quinta categoria de escolhidos, às 5 da tarde. Esses caras não trabalharam o dia inteiro. Igual eu fiquei no lugar lá do galpão, em volta da fogueira, com os caras bebendo pinga, fumando cigarro, falando de mulher sem roupa, contando piadas, não sei o quê. Que chegou na hora do almoço, a gente abria a marmita e a gente comia a marmita ali mesmo, porque se voltar para casa, o que você vai achar em casa? A mulher perguntando: e aí, conseguiu? E aí, deu certo? Não deu? Porque não sei o quê. Então, eles ficavam por ali mesmo. Não fizeram nada o dia inteiro. Não têm experiências. São despreparados. Não têm cultura. Se tivessem cultura, estavam empregados. Não têm oportunidade. Se tivessem oportunidade, estariam em qualquer lugar da cidade, menos ali. Estão, então, pendurados no degrau mais baixo da escada. São pessoas totalmente dependentes de um patrão bondoso. São pessoas dependentes de um patrão que tem misericórdia.
São pessoas dependentes de alguém para lhe dar uma oportunidade que eles nem esperavam, inclusive, porque 5 da tarde você já comeu a marmita. E o propósito que eu estou falando isso é porque esse ponto antes da entrada triunfal é sobre mim. Esse ponto é sobre a gente, sobre eu e você. Deixando de lado um pouco da teologia, né? Deixando de lado um pouco do orgulho, a gente deve entender e lembrar quem éramos quando Deus nos chamou. Você lembra, né? Eu lembro. Aonde eu estava. E quem eu era. Quando Deus me chamou. Você lembra? Alguns de nós podíamos ser educados, espertos, né? Mas não tínhamos as aptidões necessárias para trabalhar para esse patrão. Eu não tinha aptidão nenhuma. Eu queria tocar tabaco no centro de umbanda do meu pai. Alguns de nós podíamos ter algum tipo de aptidão para alguma coisa, mas eu não. Eu não tinha. Talvez você também não tivesse. Aliás, nunca temos. Nunca temos. Antes de Cristo, a gente cheirava o desespero, a gente vendia desespero. É isso. E Jesus, antes da entrada triunfal, ele para. E ele conta uma história que mexe com a gente. Você lembra de como você se sentia? Você lembra de como você transpirava? Lembra da angústia da sua alma? Lembra de como você se esforçava para esconder o vazio da sua alma? Agora, pensa só nisso por instantes. Eu vou sair desse tema aqui para a gente concluir, mas honestamente, responda, por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu a mim? Veja bem, vê se pode. O que nós temos que pode interessar Deus? Esse dono da vinha, ele chega lá às 5 da tarde. O que desempregados, vagabundos desempregados tem que pode interessar o dono da caminhonete, o dono do caminhão, o cara que tem o cheque do Bamerindos? O que é que vagabundos têm para interessar um cara como ele? Você já parou para pensar? O que nós tínhamos que pudesse interessar Deus é intelecto? Então Deus estava lá coçando a cabeça, dizendo, eu preciso de um cara muito inteligente, já sei o César. Francamente, meu irmão, francamente. Será que a gente chega a pensar um minuto? Será que você pode parar um minuto e pensar, por que eu? Ah, não, porque eu sou um cara inteligente. Mas peraí, será que algum pensamento já passou pela sua cabeça que Deus nunca tenha tido? Ah, eu sei, Deus me escolheu pela minha determinação. Não é pela sua determinação. Eu posso até respeitar quem pensa assim, porque eu tenho que respeitar as pessoas. A gente pode ser obstinado, a ponto de caminhar 1 légua, 2 léguas, não sei o que lá, mas será que o reino de Deus teria acabado se não fosse a nossa determinação? E a resposta é não. Por que Deus te escolheu, minha irmã? Vamos pensar. Já sei, dinheiro. Dinheiro. É dinheiro, né? Entramos no reino com um pé de meia, e você tinha lá uma conta no banco, no Itaú, sei lá na onde, e talvez por isso Deus te escolheu, talvez o Criador do céu e da terra, do mar, de tudo que neles há, o Criador de todos, o dono da vida, de todos os seres vivos, de todas as pessoas, autor da história, talvez ele tivesse sem algum capital, né? Quebrado ali e tal, também apertado. E aí ele vislumbrou na sua poupança, no valor que você tem, uma possibilidade. Não é dinheiro. Não é capacidade.
não é força. Entende o sentido dessa parábola antes da entrada triunfal? A verdade é que eu fui escolhido pelos mesmos motivos dos trabalhadores das 17 horas. Você foi escolhida. Você foi escolhido. Você e eu, nessa parábola, somos os caras da marmita vazia. Você e eu, nessa parábola, estamos nivelados. Somos os desempregados, os desqualificados, os vagabundos da praça. A gente não era bom. Porque se a gente fosse bom, a gente teria ido às 6, ao meio-dia, às 3. Somos nós que nos encostamos na cerca, fumando cigarro, dentro daquele galpão, falando mal da vida, apostando dinheiro em bobagem, falando de mulheres, falando de homens, falando de coisas. E a gente deveria ter ido para casa, perto da hora do almoço, levando a nossa marmita para comer em casa. Mas a gente sabia que quando a gente ia chegar lá, a pergunta ia ser aí, conseguiu ou não? E assim a gente foi ficando e fomos se desesperando. E Jesus, quem que é nessa parábola? Jesus é o dono da caminhonete. É o proprietário das terras. É o dono de tudo. É o dono de tudo. É ele que tem o dinheiro. É ele que tem as terras. É ele que tem o serviço. É ele que tem as demandas. É ele que tem os funcionários. É ele que tem a vinha. Ele é o homem que nos viu na estrada quando passava pela gente. Ele é o homem que parou a caminhonete e voltou. E abriu o vidro e falou pra gente, e aí, o que vocês estão fazendo parados até agora? Aí, porque essa é a pergunta do capítulo 20 de Mateus, no versículo, vou achar aqui, ó, Mateus capítulo 20, versículo 8, não, versículo 8 não, versículo 6, perto da hora 1:10, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos o tempo todo, o dia todo? E eles disseram, porque ninguém nos assalariou. Quem é Jesus? É o homem que para e pergunta pra gente, por que vocês estão aí vadios? Por que vocês estão desempregados? Por que vocês não fazem nada? E a nossa resposta só pode ser a que está na Bíblia, porque ninguém se interessou pela gente. Porque ninguém se interessou pela gente. E ele olhou pra gente e disse pra gente, sobe no caminhão, pode subir na caminhonete. Aí você olhou no relógio e falou, mas não, fica tranquilo. Ainda tem serviço na última hora da vinha do meu Pai. É sobre Ele que a gente vai conversar com a nossa esposa à noite, enquanto a gente caminha para a mercearia, levando o dinheiro no bolso. É sobre Ele que a gente vai falar assim, eu nunca tinha visto Ele. Ele parou, abriu o vidro e perguntou se a gente queria trabalhar. Mas o dia estava terminando. Você acredita que o dia estava terminando? E ela vai dizer, mas você não trabalhou o dia inteiro? Ela falou, não. Não, eu era 5 da tarde. O dia já estava escurecendo. Mas ele disse que tinha um serviço importante. Ele tinha, tinha demandas. Olha, eu te juro, eu trabalhei 1 hora. E ele me deu tudo isso aqui. Aleluia. Eu trabalhei só 1 hora, mas ele me pagou integralmente. Eu não sei o nome dele, mas é bom demais para ser verdade isso. Então por que ele escolheu
você? Por que ele escolheu a mim? Por que ele nos escolheu? Você quer a verdade? Não é pelo seu dinheiro. Não é pela sua força, pelo seu músculo. Não é pela sua intelectualidade, pela sua cabeça, porque você é inteligente, porque você é grande, porque você é bom, porque você é boa, porque você, sua família, não sei o quê, porque você tem carro. Quer uma verdade? Por que ele escolheu você? Porque ele quis. Ele escolheu você porque ele quis. Por que ele escolheu Pedro? Porque ele quis. Por que escolheu João, Tiago? Porque ele quis. Esse é o ponto. E antes da entrada triunfal, antes de entrar em Jerusalém, antes de montar naquele jumentinho, antes de virar a ampulheta e começar a contagem regressiva que vai terminar na sua morte na cruz, ele parou e contou uma história. Falou, peraí, deixa eu contar uma história para vocês. O reino de Deus é um patrão que saiu contratando homens para trabalhar na vinha. E ele saiu 6, ele saiu 9, ele saiu meio-dia, ele saiu às 3, ele saiu chamando às 17 horas. Dá para imaginar como é que esses caras entraram na vinha às 17 horas? Bom, o assunto é a entrada triunfal e eu... Glória a Deus. Então, eu vou deixar um ponto para vocês aqui, que é a partir dele que a gente vai começar a aula de amanhã. Está no segundo evangelho, na entrada triunfal. No segundo evangelho, que é Marcos, a entrada triunfal no capítulo 11. Eu vou pedir para liberar os comentários. Tá? Eu vou pedir para liberar os comentários. Em Marcos 11, feita a entrada triunfal, é Marcos 11. Diz assim o texto, ó. Versículo de número 9. Eles iam adiante, aos que o seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, feita a entrada triunfal. Versículo 10. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus faz a entrada triunfal, todo mundo, ele está sendo ovacionado, ele está... As multidões estão falando, né? Glória a Deus, tal. E Jesus, cara, ele vai embora. E Jesus vai embora. Não queria chorar, não. Ele faz a entrada triunfal e vai embora. Isso é Marcos, capítulo 11, versículo 11. Veja. Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, ele faz a entrada triunfal. Peraí. Glória a Deus. Ele faz a entrada triunfal e a via que ele entra, a rua, é do portão dourado, da porta dourada. Ele vai sair direto no templo. Mas quando ele chega no templo, veja o versículo 11, Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como era já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele olha o templo, ele faz a entrada triunfal, ele ganha um ambiente, ele fala assim, beleza, vamos embora.
Era aqui que ele tinha que pregar. Era aqui que ele podia levantar e falar, bom, aproveitando que vocês estão com esses ramos aí, aproveitando que todo mundo tirou as vestes para eu passar, aproveitando vocês me chamando de rei, bendito aquele que vem, aproveitando tudo isso, eu quero falar uma mensagem para vocês. Só que Jesus não faz isso. Jesus não faz isso, cara. O versículo 11, isso é só no segundo evangelho, isso é só no segundo evangelho, 11:11, Marcos 11:11. Entrou em Jerusalém no templo, observando tudo, como era já tarde, saiu para Betânia com os 12. Por quê? O que é que ele viu no templo que vai fazer ele chorar amanhã? O que é